Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós pretendemos analisar alguns dos crimes contra a fé pública, todos aqueles previstos no título 10º do Código Penal, que estabelecem uma série de crimes que vão atentar contra exatamente a fé pública, ou seja, a veracidade dos atos, a credibilidade dos atos, tanto por parte do Estado quanto dos particulares. Nós vamos pretender aqui analisar alguns desses crimes sob o aspecto da doutrina e ainda sob a análise da jurisprudência. Crime de moeda falsa. Então, para analisar o primeiro dos crimes que nós vamos verificar nessa aula, nós temos que, primeiramente, fazer uma leitura do artigo 289 do Código Penal. Analisemos. Código Penal, artigo 289. Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Pena, reclusão de 3 a 12 anos e multa. Bem jurídico. O bem jurídico tutelado aqui são os interesses da coletividade. No caso, a autenticidade da moeda, a soberania monetária do país e, evidentemente, a fidedignidade da circulação, tanto no âmbito nacional quanto internacionalmente, da moeda do nosso país. Sujeitos do crime. Relativamente aos sujeitos desse crime, o ativo pode ser qualquer pessoa e o passivo, tal como analisado, é o próprio Estado. Tipo objetivo. A conduta humana aqui, penalmente relevante, é a própria falsificação da moeda metálica ou do papel moeda de curso legal no país. Ou seja, aquela que é exigível, aquela que não pode ser negada nas nossas negociações. Fabricando ou alterando. Vamos analisar especificamente alguns desses termos para que eles fiquem um pouco mais claros. Falsificar em primeiro lugar. O César Roberto Bittencourt vai dizer que falsificar significa imitar, ou seja, reproduzir de forma fraudulenta, de modo a fazer passar por verdadeiro. Então, por meio dessa fabricação ou da própria alteração do produto original. Agora, é importante ressaltar também a distinção entre fabricação e alteração. E nesse sentido, a gente pode socorrer do Nelson Hungria, que vai estabelecer que a contrafação é essa fabricação ex íntegro, ou seja, da integralidade do produto, no caso do papel moeda. Já a alteração é qualquer modificação sobre a moeda já existente. Agora, um outro aspecto bastante importante também é a questão da falsificação grosseira, ou seja, uma falsificação que não tenha toda a técnica, todos os requisitos para passar como algo verdadeiro, aceito, sem qualquer problema. Nesse caso, se desclassifica a conduta para o crime de estelionato, inclusive como já vem se posicionando reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, a ponto de existir já uma súmula sobre o assunto, que é a súmula 73. Analisemos. Superior Tribunal de Justiça, súmula 73. A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato da competência da Justiça Estadual. Então, o que a gente verifica é que, para se configurar esse crime de falsificação de moeda, é necessário que esta falsificação, essa alteração, tenha uma apuração técnica bastante elevada, o que vai ser verificado através de um exame técnico respectivo. Inclusive, nesse sentido, é o que a gente verifica a jurisprudência nacional, tanto no conflito de atribuição número 175, proveniente do Espírito Santo, quanto no habeas corpus 129.592, proveniente de Alagoas,
ambos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Objeto material. Então a gente verifica que o objeto material da conduta que estamos analisando é a própria moeda metálica ou o papel moeda, ou seja, é a moeda que tenha curso legal no país, ou seja, aquela cujo recebimento é obrigatório via de lei. A falsificação de cheques, cartões de crédito ou outros instrumentos financeiros de cobrança não configura esse delito, até por conta da necessidade de uma interpretação restritiva sobre o ponto. E, nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no conflito de competência 94.848. Tipo subjetivo. O Nelson Gria define o tipo subjetivo deste crime que estamos analisando como a vontade livre de fabricar a moeda, metálica ou em papel, imitando a verdadeira, ou ainda a consciência e a vontade de alterar a moeda verdadeira. O César Roberto Bittencourt também destaca a existência de um elemento subjetivo especial do injusto, que é a de colocar a moeda no meio circulante, ou seja, se houver uma fabricação de moeda, uma alteração da moeda com um fim meramente artístico para fazer uma exposição, evidentemente isso não vai configurar o crime de falsificação de moeda, é lógico. Classificação doutrinária. Então o que a gente verifica é que trata-se de um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, formal, não exige um resultado, comissivo, realizado através de uma ação, de forma livre, porque você pode realizar a fabricação, a alteração de qualquer maneira, de qualquer forma,